A crucificação é um daqueles eventos que toda a gente pensa que conhece, um dos pilares da história ocidental. Mas e se a história que nos foi contada não for bem assim? E se na verdade for uma ficção criada com um propósito muito específico e oculto? Pois bem, é precisamente essa teoria que vamos analisar agora. A grande questão que esta análise coloca é esta. E se olharmos para os detalhes do enterro de Jesus, não como factos históricos, mas como pistas culturais? Pistas que, quando seguidas, nos levam para uma direção totalmente inesperada. Então, vamos lá mergulhar na tese central. A ideia é que o relato do enterro de Jesus não é um acontecimento histórico judaico. Pelo contrário, seria uma criação literária, uma ficção pensada para um público muito específico e com uma mensagem muito clara. O primeiro argumento que abala a base desta história vem dos próprios textos bíblicos. Sim, porque quando os lemos com atenção, encontramos contradições internas e são bem surpreendentes. E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Quando pomos os 4 evangelhos lado a lado, as discrepâncias são gritantes. Reparem bem, quem encontrou o túmulo? Num relato são 3 mulheres, noutro 2, depois um grupo inteiro e, por fim, Maria Madalena sozinha. E o que viram lá dentro? Varia entre um jovem, um anjo, 2 homens ou até 2 anjos. As respostas mudam de evangelho para evangelho. São versões que simplesmente não batem certo. E atenção, isto não são pequenas variações de pormenor, são versões que se contradizem. Isto sugere que os autores, que muito provavelmente conheciam as versões uns dos outros, não estavam a relatar um facto, mas sim a adaptar e a modificar a história. Se o objetivo fosse a precisão histórica, os relatos não seriam tão diferentes. Mas não são só as contradições no texto. A análise vai mais fundo e aponta para um verdadeiro choque de culturas. Parece que as práticas funerárias descritas na narrativa não se encaixam no mundo judaico daquela época. Vejamos. De acordo com a lei judaica do século I, os rituais de luto eram um assunto de família e muito restrito, com regras bem claras sobre quem podia e devia participar. E isto leva-nos a uma pergunta essencial. Se as regras eram estas, por que é que a família direta de Jesus, como a mãe e os irmãos, está ausente da preparação do corpo? E por que é que são pessoas de fora da família a tratar dos rituais? Pela lógica do costume judaico, deveria ser exatamente o oposto. E aqui está o argumento cultural mais forte. Os rituais que lemos nos evangelhos, como ungir o corpo com óleos e especiarias, a preparação ser feita exclusivamente por mulheres ou a ausência de familiares homens a tocar no cadáver, tudo isto não bate certo com a tradição judaica. Mas, por outro lado, alinha-se perfeitamente com as práticas funerárias greco-romanas. E a conclusão é resumida de forma bastante direta. Quando lidas dentro do contexto judaico, as escrituras cristãs tornam-se um documento muito estranho. A narrativa parece ter sido escrita não por judeus, para judeus, mas sim com um olhar romano, para um público romano. Ok, então se os detalhes são greco-romanos, a pergunta óbvia é porquê? Qual seria o propósito de se criar uma narrativa que se afasta tanto das tradições judaicas para se aproximar das romanas? A resposta, segundo esta teoria, está na própria narrativa. O texto coloca a culpa pela morte de Jesus não nas autoridades romanas, que de facto o executaram, mas sim no povo judeu. A cena em que Pôncio Pilatos lava as mãos e a multidão assume a responsabilidade é o ponto-chave. E a narrativa vai ainda mais longe. Ela liga uma suposta profecia de Jesus à destruição de Jerusalém pelos romanos, um evento histórico que aconteceu em 70 d.C. Para os primeiros intérpretes cristãos, isto não foi uma coincidência. A destruição da cidade não foi uma simples vitória militar, foi um castigo divino, o cumprimento de uma profecia. E não há margem para dúvidas. Escritores cristãos como Paulo Orósio, séculos mais tarde, diziam-no abertamente. A conquista romana foi uma vingança pela morte de Jesus. A vitória de Roma é, assim, apresentada como um ato sancionado por Deus. É uma mensagem incrivelmente pró-romana. E tudo isto leva-nos a um enorme efeito dominó. Porque se esta reinterpretação da história estiver correta, as implicações vão muito para além da narrativa bíblica. Elas abalam as próprias fundações do registro histórico que conhecemos. Portanto, vamos recapitular a lógica do argumento. Começa com as contradições internas dos textos. Depois, aponta o conflito cultural entre os rituais descritos e os costumes judaicos e como eles se alinham perfeitamente com as práticas romanas. A conclusão é que a história foi construída com um propósito pró-romano. E se o evento central é ficção, as implicações são enormes. O impacto disto é gigantesco. De repente, até as fontes não bíblicas que os historiadores usam como uma espécie de prova externa ficam em xeque.
A teoria defende que historiadores como Tácito e Josefo poderiam não estar a confirmar um evento real, mas sim a ecoar uma história cristã que já se tinha tornado popular. Em vez de serem uma confirmação, seriam apenas um eco da ficção original. E assim, reavaliar esta única história provoca uma reação em cadeia. A pergunta que fica no ar é esta: se os alicerces de uma história fundamental são afinal ficção, como é que se aguenta o edifício histórico que foi construído em cima dela? Isto obriga-nos a reexaminar tudo aquilo que dávamos como um facto estabelecido.